o justo viverá pela fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. E mediante a fé, eu vejo aqui a história dessa mulher, Raabe, a prostituta de Jericó. Mas a partir do momento que quando ela creu, quando ela acreditou, não é? Mudou o quadro, mudou o cenário da sua vida. E dá-nos nos dá um exemplo, né? Esse exemplo que a história dessa mulher traz para nós é muito gratificante e muito edificante para todos aqueles que crê, não é? Olha só, capítulo 2, não é? De Josué, e o versículo 9 diz assim: e disse aos homens, bem sei que o Senhor, vosso Deus, está na terra. O vosso Deus desta terra é que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Estavam com medo. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. E o que fizeste os 2 reis dos amorreus, Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Essa é a história que ela já tinha ouvido, que Deus vinha fazendo através do seu povo, pelo amor do seu povo. Então, quando o rei de Jericó soube disso, eles desvaneceram, ficaram com medo, atemorizados. Veja bem, aí no verso 12, ela vai fazer um acordo com os 2 espias, um ato de fé. Ela vai deixar os deuses que ela estava servindo, porque se fosse deuses, né, daria vitória ao povo de Jericó. Mas como ela entendeu que o Deus de Israel era muito maior, ela começa agora a fazer a diferença na sua vida e na sua família. Olha só, agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro. Ela está dizendo, eu quero um sinal evidente. Eu quero que vocês jurem que vocês vão nos poupar da morte. Poxa, é um ato de fé, sim ou não? De acreditar nesse Deus tão tremendo, só pelo testemunho que ela ouvira falar de outras pessoas. Ô meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é muito forte isso aqui. Mediante a situação que nós passamos e tantas coisas acontecendo, né? Claro que dá medo, mas nós devemos vencer pela fé. Superar o medo pela fé. Não, o medo não deve prevalecer na nossa vida. Nós devemos prevalecer contra o nosso medo. Mediante o quê? A fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Através de quê? Pela palavra. A palavra de Deus que diz. E a fé vem de ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Isso é muito maravilhoso. Quando nós colocamos em prática, em evidência, a palavra de Deus na nossa vida. Aí tudo muda. Aí tudo vai mudar. Aí, com certeza, Deus é glorificado e o nome dele acima de tudo. Veja bem, é importante o que a prostituta tem a nos ensinar, a decisão que ela tomou. Olha só, é importante. O nosso Deus, o Deus eterno, se agradou não somente de dar salvação a Raabe, não somente isso, né? Mas também em honrá-la. Deus honrou mediante a fé dela em Deus. Olha só como é importante. Ele a incluiu, Deus a incluiu a família, né, na família terrena do Messias. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, a genealogia. Então a Raabe é mencionada por Mateus. E isso é muito maravilhoso. Veja como Deus o honrou de forma tão tremenda e gloriosa. Tudo isso aqui é um ato de fé. Ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque todos aqueles que chegam-se a Deus, chegam-se crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então ela acreditou, eu sei que o meu Deus existe. Eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que o meu Deus não vai me deixar. Eu sei que esse Deus será o meu Deus agora. Só que ela vai fazer algo extraordinário que você precisa fazer na sua casa. Como também um dia eu fiz esse propósito com o meu Deus. Não é? Eu quero aproveitar o ensejo, mandar um grande abraço à minha irmã Clelma, pastor Josinaldo aí no Tauaré,
né? E também a minha sobrinha, a Lídia, né? E também o meu sobrinho, o Lemuel. Deus abençoe grandemente, se não perde um só programa. Então, um abraço a todos aí no Tauaré, Tauarézinho, Tauaré Grande. Deus abençoe poderosamente. E nós estamos também ao vivo agora pela internet e você pode nos assistir, tá bom? Olha só, é muito importante a fé dessa mulher. Nós aprendemos com ela que ela creu. A olhar da sociedade ela não valia nada, mas a partir do momento que ela recebeu Deus espia na sua casa, ela passou a acreditar na história que estavam contando, aonde o povo de Jericó, o rei, todo o seu povo, todos os seus súditos, passaram agora a temer esse Deus poderoso. Olha, gente, isso não soa muito bem no seu ouvido, não? Será que não dá para você crer nesse Deus? Por que tanto medo? Por que tanto pavor? Por que tanto desespero? No caso de Jericó, os súditos do rei lá, eles tinham razão, porque não serviam a Deus. E nós, que servimos a Deus? O pavor veio, mas não para o povo de Israel. Não para o povo de Deus. Não para aqueles que creem no Senhor, nosso Deus. É muito importante. Nós precisamos entender e precisamos conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus. Essa mulher aqui, ela nos dá um exemplo de fé. A sua fé viu o futuro da sua família salva. Você está entendendo? Isso é muito importante. Olha, essa mulher aqui, ela vai dizer, olha, eu quero que vocês conservem a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe. Eu quero que vocês também livrem os meus irmãos, as minhas irmãs. Ou seja, no pacote da salvação, ela incluiu toda a sua família. Você está entendendo? Ela incluiu toda a sua família. Ela fez toda a diferença, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A diferença que muitos cristãos não estão fazendo na sua casa. Aliás, não estão nem ganhando a sua própria vida. Até a sua própria salvação está correndo risco. Você está entendendo? Isso é muito importante. Esse exemplo de fé que levou à sua salvação e também à salvação de toda a sua casa. No capítulo 6, versículo 22, Josué, quando vai invadir Jericó, quando os muros vêm abaixo, ele diz, lembrai-vos de Raabe, a prostituta. Lembrai dela, do voto que vocês fizeram com ela diante de Deus. E claro, veja só, olha só o milagre. Olha como Deus honra a nossa fé. Oh glória! Olha como Deus honra a nossa fé, meu Deus do céu. O muro caiu abaixo, sim ou não? A Bíblia diz que sim. Mas o lugar onde estava a casa dela não caiu. Não dá para você dar glória a Deus e aleluia, amém ou não amém? Glória ou não glória? Se eu fosse você, eu estou dando glória. Porque o milagre já aconteceu ali. Você já imaginou ela vendo todo o muro caindo abaixo? Mas a casa dela ficou intacta, porque tinha um sinal lá na janela, o fio de escalar. E estava lá, né, o fio de escalar, bem lá. Vermelho representa o sangue de Jesus. Tipologia do sangue de Cristo. Que será derramado por cada um de nós, nos dando livramento de todo mal. Dessa maldição que é o pecado. As pessoas estão com muito medo do vírus, coronavírus e tudo mais, essa pandemia toda, só que elas não temem de pecar contra Deus. Você sabe qual é a pior epidemia? É o pecado que atingiu todo mundo. E isso causa morte, porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, gente. Que coisa maravilhosa. O dom de Deus é a vida eterna. Ele nos dá a vida eterna, o dom gratuito, favor imerecido, graça. Então, se eu tenho tudo isso para a minha vida, por que eu temer? A não ser que você esteja muito apegado na sua vida aqui. Aí eu entendo. Para você que é cristão, que já conhece Deus, esse medo. Olha, nenhum tímido herdarão o reino dos céus. Vai levar covarde para o céu. Pessoas corajosas, idépitas, valentes. Imagina como foi dos apóstolos que foram mártires. E depois dele muitos outros. E vem acontecendo de pessoas que não têm medo até mesmo de pregar o evangelho em países que são proibidos
de pregar o evangelho, mas mesmo assim, ele sabendo, ele continua pregando o evangelho, que salva, que liberta. Que geração é essa nossa? Eu aprendo com essa mulher um ato de coragem, de fé. Ela determinou, a preposição da fé no seu coração era que ninguém iria morrer da sua casa. E você, meu irmão, minha irmã? Oh, que cristianismo mais fraco é esse que você está servindo? É você? Que fé tão demente é essa? Está na hora de nós nos levantarmos, irmão. Sabe, eu vejo essa cena. Todos eles lá na casa, vamos crer. Quem sabe o seu pai, minha filha, será? Não, pai, vamos crer. Eu fiz benevolência com eles. O Deus dele vai fazer conosco. E, pai, se ele fizer conosco isso, nós vamos servir esse Deus. Amém ou não amém? Dá de dar uma glória a Deus ou está difícil? Veja como é importante a nossa fé. É importante de crer. Além de tudo isso, ela foi mencionada também, colocada na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. O autor carta Hebreus menciona o nome dela. Pela fé. Ela creu, ela guardou os espias. Ele serve um Deus poderoso. Veja que ela não entregou na mão dos seus inimigos. Ela creu, ela acreditou. E você está crendo em quê? Você acha que é uma máscara que vai nos guardar? Não. Nós cumprimos os requisitos. E claro, isso faz bem. Mas não quer dizer que pode nos livrar. O que nos livra, eu vou lhe dizer, sabe o que está escrito em Salmo 127? Está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você pode fazer o que quiser, se não confiarmos em Deus, nada vai adiantar. Nada. Você está entendendo? Tudo isso é para provar a nossa fé. Tudo isso é agora que é hora para o povo de Deus estar de joelhos, dobrado, orando, buscando o Senhor. Que embora que fazemos turno de oração, mas era para estar com vigília. Na Mandarábia, nós estávamos orando de verdade. Todos os canais de televisão, de rádio, era para estarmos anunciando o Evangelho. Você está entendendo isso? Ir para as ruas, pega uma caixa amplificada aqui e vamos anunciar que Jesus está voltando. São um prenúncio da sua volta e será iminente. Meu Deus do céu, essa mulher nos ensina muita coisa e está na hora de nós nos despertarmos para um grande avivamento. Oh, meu irmão, minha irmã, pare com isso. Que Deus você serve então? Veja que essa mulher, ela decidiu a sua vida, ela fez a sua escolha. E a vida é feita de escolha, é claro. Ela decide. Ela falou pela sua casa: mãe, pai, vocês vão ficar quietos aí agora. Não tem dessa, eu nasci nessa eu vou morrer. Não existe isso. Você tem que saber, você sabe. Eu estou pregando para pessoas inteligentes. Você está entendendo? Jesus está voltando e ele vem buscar um povo separado. Você está entendendo? Deus vem buscar um povo separado, meu irmão. Não é um povo, ele não vem buscar uma igreja medrosa, não. Eita, Jesus de Nazaré! Ele vem buscar uma igreja lavada e redimida no seu sangue. Uma igreja de poder e de autoridade. Oh, Calamandarábia. E Calabassúria. Você está entendendo isso? Se levante, é hora de buscar o Senhor, de madrugada, orando e chorando, para que Deus dê um basta nessa situação. Só Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Ela entendeu, Rabi entendeu muito bem. Ele vem quebrando tudo pela frente. Olha só o que ela menciona. Você destruíram Og, o rei de Bazã. Você destruíram esses dois reis grandes. Era muito grande, você está entendendo? Eram poderosos. Quem é poderoso para Deus? Me diga. Quem pode contra o nosso Deus? Sabe o que está escrito lá em Isaías 43:13?
Escolha isso aqui, você tem que dar glória a Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Glória. Porque agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Quem impedirá? O que é que vai impedir? Uma coisa eu entendo, que nós precisamos urgentemente. Essa mulher, ela se humilhou. Ela reconheceu o senhorio de Deus, o seu controle absoluto da situação. Ela sabia muito bem que, embora Jericó fosse uma cidade fortemente edificada, seus muros completamente uma magnitude, humanamente falando, não tinha como Israel conquistar. Mas Deus não precisa de tanta coisa para abater o soberbo. O nosso Deus é soberano, Ele sabe de tudo. Ele tem um domínio de todas as coisas. E foi exatamente aí. O povo que estava com medo morreram de fato. Mas aquelas que creram foram salvas. A visão que o Senhor me deu, Ele falando comigo de madrugada, e Ele disse assim: meu servo, as pessoas morrem de medo. Mas a solução e o antídoto para esse mal é a fé. Olha, aí o Espírito Santo me trouxe na minha mente Efésios capítulo 6, versículo 16. Sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Isso aqui é muito forte, né? Isso aqui é muito tremendo. É a defesa, é a nossa fé em Deus. Ela é pautada em Deus. A nossa fé é edificada no nome de Jesus. E consumador da nossa fé. Creia que esse mal não vai chegar na tua casa, não vai chegar nos teus filhos, na tua esposa, no teu esposo. Mas Deus precisa que você se levante com fé. Deus precisa que nós nos levantemos com fé, orando com fé, acreditando que todo esse mal terá um fim. E o nome do Senhor será glorificado e teremos dias melhores. Amém ou não amém? Glória ou não glória? Para o povo de Jericó, pavor, morte. Para Raabe, pela fé, vida. Oh, amém ou não amém? Glória. Isso aqui é muito forte. Meu Deus do céu, acabou nosso tempo. Tudo que é bom dura pouco, não é? E olha só, coloque fé no teu coração, na tua oração. Ore, mas não ore com aquelas orações melancólicas, doentias. Você está entendendo? Deus não quer palavras bonitas, Ele quer a sinceridade do nosso coração. Devemos reconhecer que nós temos pecado diante de Deus, sim. Nós temos falhado, que a nossa adoração, quando íamos para o culto, meu Deus, não era lá essas coisas. Você está entendendo? Não. Você está entendendo isso? Lembra quando você ia ao culto e já queria voltar? Você está entendendo? Quando se dava uma oportunidade, eu não posso, estou com dor de garganta, enfim, agora você quer adorar, não é? Que possamos ter exemplo de tudo isso. Que possamos ter uma lição muito importante de edificação para a nossa vida. Nos apresentar diante do nosso Deus com adoração genuína e verdadeira, esse Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Fique com Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu quero orar, abençoar a sua vida. Você está entendendo? É muito importante isso. Mas vamos orar com fé, acreditando. O nosso Deus, Ele tem um domínio. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Jesus, o próprio Deus diz. O versículo 13 diz, olha, se eu cerrar o céu e não houver mais chuva, olha só, se não houver chuva, seca total. Vem fome, porque não vai, e vem pestes, vem muita doença. Cerrar o céu, não houver mais chuva. Se eu enviar os gafanhotos, além de cerrar o céu, enviar gafanhotos, imagine só. E se eu enviar pestes sobre vós. Escute bem, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, 4 requisitos para a busca da solução de todos os problemas.
se humilhar, orar, buscar se converter. Eu vejo tantas pessoas com medo, mas elas não estão interessadas na sua salvação. Isso é uma realidade, gente. Você está entendendo? É tantas coisas para cá, remédio para cá, aquilo. O remédio de tudo isso é a nossa crença em Deus, nossa fé em Deus. É nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Essa é a maior epidemia que alcançou o mundo inteiro, é o pecado. O pecado causa morte, tem salário lá um dia. Será cobrado isso? Será que você não entende? Está na hora da gente entender tudo isso e nos arrependermos verdadeiramente diante de Deus. É muito interessante que diz em Hebreus 2, né? Quando a palavra de Deus diz desta forma, né? Como escaparemos nós se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? Raabe, ela nos dá um show de exemplo. Ela creu, ela acreditou, a morte era iminente, mas a família dela foi salva. Ela foi salva pelo poder da sua fé. Ela acreditou e Deus deu a vitória. Amém ou amém? Que você não possa ganhar todo mundo para Cristo, ganhe pelo menos a tua família. Você está entendendo? É para você mesmo. Ganhe pelo menos toda a tua família. Você quer saber do meu propósito com Deus quando aceitei Jesus? Senhor, salva toda a minha casa. Porque a partir do momento que tu salvar a minha casa, aí eu vou pregar a tua palavra. Eu não fui pregar antes de ganhar minha casa, não. Eu ganhei minha casa para Cristo. Hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém ou não amém? Um ato de fé, propósito diante de Deus. Foram muito tempo jejuando, tá? Para que Deus quebrasse. Glória a Deus. Claro, com a ajuda de muitos irmãos que oraram. E Deus deu vitória para a tua vida. Tem uma promessa? Claro que tem. Atos 16, versículo 31. Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. É um ato de fé. É convicção, meu irmão. Tem muita gente que não quer sacrificar nada para ganhar sua casa. Está na hora de fazer isso. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja e tenha misericórdia de nós. Que a graça do Senhor superabunde de uma forma tremenda e gloriosa na nossa casa, na nossa família, sobre todo o Brasil, no nome de Jesus. Quero orar por você.